Olá, empreendedores! Está começando mais um episódio e hoje a gente vai ter uma novidade para vocês. A gente trocou o nosso nome, né, de 300 Talkings agora para Ação Talks, para ser muito mais assertivo. E eu queria falar para vocês também que a gente continua com a mesma pegada espartana. A mesma pegada. Falando sobre negócios, comunicação, vendas. E hoje o nosso convidado é muito especial para a gente dar o start no nosso novo nome, que é o Rangel Lima, psicólogo clínico empresarial. Muito obrigado, Rangel, pela presença. O nosso novo nome, com uma grande presença, que é o meu amigo de muitos anos, meu trainee de muitos e muitos anos atrás, né? Muito obrigado, Rangel. Obrigado, agradeço a presença aí, o convite e desejo sucesso no nosso novo lançamento, né? Brigadão. E hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência emocional no mundo dos negócios, um pouquinho sobre toda a parte que gere a inteligência, né? Desde a parte da gestão. Então, eu trouxe um cara que é especialista nisso, que além de ser psicólogo, ele é mentor, né? Dá palestras também e atuou em várias frentes também com grandes empresas aqui de Chapecó e região. Isso mesmo. Por favor, Rangel, vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional, que é algo que eu sempre tive muita curiosidade para entender e compreender como funciona isso, né, na prática, né? Inteligência emocional, então tem que ser um pouquinho mais tranquilo na hora de vai falar alguma coisa para outras pessoas ou algo assim. Eu particularmente não compreendo muito, né? Então eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é que funciona a inteligência emocional, contasse alguns cases também que você tem visto nas empresas que você atende, né? Eu sei que tu é 10 nisso. Muito obrigado. Bacana. Então eu comecei a estudar inteligência emocional lá pela adolescência ainda, né? Porque eu vou voltar um pouquinho atrás, naquela época adolescente eu era muito inseguro, muito tímido, muito reservado, né? Então eu busquei inicialmente assim para procurar me conhecer um pouquinho melhor. Aí eu comecei a ler o livro do Daniel Goleman, né, que é o tradicional, que é o Inteligência Emocional. Aí eu li e vi que, nossa, era realmente muito importante ter inteligência emocional. Isso lá em 2000, por aí mais ou menos, aí nessa época, né? Mas todo mundo começou a falar nisso, né? Porque em 95, Daniel Goleman trabalhava nos Estados Unidos, ele era um jornalista, né? Então isso começou a falar que o QI emocional importava muito mais do que o QI intelectual, que até então se dava uma valorização muito grande para o QI, né? E a partir disso, então, as empresas começaram a dar um outro olhar nesse sistema, né? Mas aí eu comecei a ler e estudar na própria psicologia, eu te digo assim, quase que em 5 anos de psicologia, eu não ouvi falar, ninguém falando assim, nossa, tem inteligência emocional, nunca ouvi falar. Mas eu comecei a procurar isso, eu lembro que eu ia na biblioteca, eu ficava procurando, lendo a respeito, que eu me interessava pelo assunto, né? Sempre gostei desse desenvolvimento. E, de novo, me frustrava porque eu via muito o que porque é importante, mas não dizia como ter inteligência emocional, né? Que fica naquela coisa, tem que ter empatia, tem que ouvir, tem que ter equilíbrio emocional e tal, mas como que você faz isso, né? Então eu comecei a buscar entender, e eu comecei a identificar então que tem um padrão que não é tão complexo, tanto é que eu tenho até um produto online, que é o Doutor da Mente, né? Que é justamente para só assumir o comando da sua vida, para ter essa autonomia. Então a inteligência emocional, de forma prática, ela tem 4 pilares. O primeiro é a autoconsciência. Então, primeiro de tudo, assim como uma empresa, né, se você vai fazer um diagnóstico, tem que fazer uma avaliação. Então, a inteligência emocional é você ter consciência da tua vida, do que está bem, do que não está, né, se as coisas estão andando legal, se não estão, se você é uma pessoa controlada, desequilibrada nas finanças, nas compras, ou com as coisas em geral da vida, né? Então, o primeiro passo é ter o quê? Autoconsciência. Então, se a pessoa não tem essa autoconsciência, essa autopercepção, ela já está falhando, certo? Então, é aquele líder, talvez, assim, já falando um pouco no tema liderança, aquele líder que talvez que ele é grosso, que ele é impulsivo, que ele é imediatista, que ele talvez não percebe que muitas vezes, em vez de ele querer motivar, ele está desmotivando a sua equipe. Então, o primeiro passo é ter o quê? Autoconsciência. Se tá bom, continua fazendo. Se tá não tendo o resultado desejado, muda e adota um outro comportamento. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a autogestão, que é a parte da gestão emocional. Bom, agora eu entendi, eu percebi que agora muitas vezes eu estou meio exaltado, descontrolado. Como é que eu faço agora? Eu preciso de ter algumas técnicas de autocontrole emocional.
pegar umas básicas, pode ser o contar até 10, pode ser a meditação, pode ser a atividade física, pode ser ler e entender um pouco como é que funciona a mente humana. Uhum. Então, esses 2 pilares trabalham a competência intrapessoal, que é eu comigo mesmo. Uhum. Aí depois a gente tem mais 2 pilares, que é as habilidades sociais, para mim entender como lidar com as pessoas, né? Saber que cada pessoa tem um jeito diferente de lidar, um comportamento diferente, uma história diferente. E o 4º pilar é a gestão de relacionamento. Como é que eu gerencio esses relacionamentos, seja eles familiares, profissionais? Então, tem a competência intrapessoal e a competência interpessoal, né? Que é a do outro. Então, esses 4 pilares é o que dão a sustentação da inteligência emocional. Nossa, é extremamente complexo É. para quem tá fora, né? Escutando a primeira vez, né, sobre inteligência emocional, se percebe bem complexo, né? Como é que tu consegue fazer a aplicabilidade disso? Por exemplo, tu vai fazer uma consultoria numa empresa, né? Ou um treinamento numa empresa. Como é que tu faz a aplicabilidade disso? Demora um tempo? Ou é algo mais imediato? Como é que funciona, assim, para mim conseguir entender? A gente tem vários formatos, né? Por exemplo, um formato que é muito comum é a psicoterapia. Tanto é que a gente vê hoje em dia a psicoterapia sendo algo muito difundido em todo lugar, né? A gente estava até junto na SIC essa semana que todo profissional tem que ter um mentor, um psicólogo. Então, a gente vê que trabalhar a inteligência emocional, um dos caminhos é a própria terapia pessoal, porque todo líder de sucesso, um empresário de sucesso, até um atleta, ele tem um mentor, ele tem alguém que trabalha essa questão da inteligência emocional. Para quê? Tomar consciência dos seus erros, dos seus acertos, das suas dificuldades, medos, que a partir disso ele entra num processo de autoconhecimento, autodescoberta, ele vai avançando. Tem também programas como, por exemplo, um treinamento de inteligência emocional, que trabalha isso também, que é mais objetivo, mais focado. Então, tu vai ter lá ferramentas específicas que vão passar por esses 4 pilares aí. Então, ele vai conhecendo as ferramentas, tem várias ferramentas, várias estratégias, né? Que daí você vai pegando aquilo e vai aplicando. Por exemplo, vamos dizer que tem um líder que tem a dificuldade de se posicionar, o que é muito comum. Então, imagine que tu tem 3 sócios, que é muito comum acontecer isso, né? Aí tem o majoritário, tem outro que é o segundo, tem o minoritário. E, de repente, esse cara tem uma dificuldade de se posicionar numa reunião com os sócios, né? Ele fica um pouco meio encolhido, com medo de se posicionar. Medo de falar, às vezes, né? Isso. Então, ele pode desenvolver isso tendo que, primeiro, autoconhecimento, saber de onde é que vem isso. Muitas vezes pode ser uma relação com o pai. A gente fala da figura de autoridade, né? Ele pode imaginar ali o colega, que é sócio agora, ele está numa posição de igualdade enquanto sócio, mas ele, talvez por uma atitude mais do outro, que geralmente o empresário tem uma atitude, uns mais dominantes, assim, por falar, né? De alguém mais passivo, analista ou técnico, ele se retrai, ele tem menos força, menos energia. E numa situação dessa, ele pode se retrair. E quando ele toma consciência disso, que ele precisa desenvolver aquela habilidade, ele começa, então, trabalhar algumas estratégias, por exemplo, desenvolvendo a comunicação, tentando ser mais assertivo, se posicionando, entender que o conflito muitas vezes não é uma dificuldade, não é algo ruim, mas algo que vai fazer ele crescer e evoluir, tudo com inteligência e sabedoria, né? Então isso é um processo que pode ser feito em terapia, num treinamento, uma mentoria e no dia a dia em geral, né? Nossa, que interessante isso, porque como a psicologia tá muito presente também no mundo empresarial, né? Se tu não for buscar, como posso dizer, um mentor ou um psicólogo para tu te tratar tuas dores, talvez tu não tenha o crescimento esperado, né? Tanto intelectual quanto financeiro na tua empresa, né? Então, eu vejo que é extremamente importante tu buscar uma ajuda de um psicólogo, principalmente, né? Para estar sanando essas dores, né? E para tu conseguir evoluir. Eu acredito que um líder, existe vários tipos de liderança, né? Até queria que tu comentasse um pouquinho sobre os estilos de liderança. Mas o líder que busca essa ajuda, busca esse conhecimento e tenta tratar essas dores, eu acho que se torna um líder muito bom dentro da empresa, né? Exatamente. Eu comecei a trabalhar na minha carreira lá em 2002, tanto com a parte clínica e empresarial ao mesmo tempo. Até foi uma quebra de padrão, que na época eu disse, não, tem que fazer só clínica ou empresarial. E eu gostava dos dois, e todo mundo me criticava, eu disse, não, eu gosto dos dois,
Tanto é que a pandemia veio quebrar isso, dizer, não, é tudo misturado, tudo junto, né? E eu comecei a trabalhar com um empresário que era referência da minha cidade. Ele era empreendedor, era um cara inovador. E ele era um cara, assim, muito tranquilo. Eu chegava na empresa dele, fazia consultoria. Eu ficava uma hora só conversando com ele, batendo papo, conversando, criando sintonia. Ele aprendia, a gente trocava muito junto. E assim o clima era totalmente positivo na empresa. Então era um líder mais equilibrado, cuidava da sua saúde, fazia terapia, se desenvolvia, era esportista. Já eu ia no outro empresário, né, que era totalmente oposto, né? Ele era assim fechado, estressado, bravo. As pessoas tinham medo de falar com ele. Por quê? Por toda uma questão que tinha por trás disso. Então tu vê que às vezes o líder que não se conhece, não se trabalha, tem alguns gatilhos emocionais da sua história não trabalhados, isso vai refletir na sua gestão, na sua liderança, e isso, enfim, a gente fala hoje em dia tanto, porque é difícil hoje em dia, né, trabalhar em algumas empresas, porque tem um gestor muito bruto, muito isso, muito aquilo. A gente vive nessa modernidade, assim, onde que as pessoas estão mais sensíveis, não querem ser tratadas com brutalidade. Então, o tempo da força do antepassado, né? Justamente. Então, hoje tem que ter o quê? Esse jogo de cintura, esse relacionamento mais leve, que é o quê? A inteligência emocional. Essa habilidade de saber gerir suas próprias emoções e tentar tirar o melhor das pessoas, né? Me diz uma coisa, Rangel, uma dúvida que eu tenho. Além, por exemplo, da terapia e além do mentor, existe alguma outra ferramenta? Não sei se tu disponibiliza alguma coisa no teu treinamento que tu faz, alguma ferramenta para tu usar no teu dia a dia? Para inteligência emocional, para tu conseguir entender e identificar esses gatilhos aí que estão me prejudicando, algo assim? Tem várias ferramentas assim, né? Então, por exemplo, vamos imaginar, eu trabalho muito com teste de perfil comportamental e também psicológico, né? Eu fui professor de universitário, então eu adoro os testes com os instrumentos psicológicos. Então, tem um teste que a gente usa muito, que é muito conhecido, que é o DISC, né? Que é um padrão mundial, né? Existe vários lugares, que ele trabalha basicamente isso. Eu digo que ele faz um raio-x da personalidade, do comportamento, que ele avalia mais o comportamento. Existem outros testes mais recentes, que são atuais, como o Human Guide, que é um teste só para psicólogos exclusivos, que trabalha mais a personalidade. Então, ali ele vai mapear, por exemplo, vai trabalhar os teus 4 comportamentos. Se tu é mais dominante, por exemplo, se tu é um líder dominante, tu vai ser um líder mais agressivo, mais competitivo, mais empreendedor, tipo Donald Trump. Aquele cara mais faca na bota, que gosta de controle, né? Automaticamente, todo perfil tem coisas boas e tem coisas a desenvolver. Por exemplo, um perfil dominante vai ser um cara mais insensível, um cara mais impulsivo, imediatista, que não tolera erros, dificuldade para elogiar. Aí, pegando na outra ponta, pegar lá, por exemplo, o perfil mais técnico, que é o perfil do Bill Gates, né? Sim, extremamente técnico ele. De todos, é o perfil menos comunicativo, um perfil que busca muita precisão, detalhe, então ele vai ser mais quieto, mais até perfeccionista, né? Então, todo perfil tem coisas boas e tem coisas ruins. E num teste desse, você consegue mapear para ver quais são teus 2 padrões mais altos e os 2 mais baixos. Então, dependendo do teu estilo de trabalho, o teu desafio que você tem, você vai poder desenvolver isso. Por exemplo, antigamente, quando eu comecei a ser diretor na empresa multinacional, né? Eu tinha um perfil muito de psicólogo, assim, muito relacional, quietinho, calmo, sereno, de não me posicionar, ficar na minha. Mas quando eu lembro que eu fui fazer uma mentoria em 2013, eu disse assim, Rangel, agora tu é um diretor e tu tem que cobrar pessoas. E a minha dominância era baixa. E a minha natureza, assim, eu não gostava de conflito. Eu pensei, cara, então eu vou ter que começar a me posicionar. Então eu comecei a trabalhar a consciência disso. E esse teste foi uma ferramenta que me ajudou a ter essa consciência. E a partir disso, então, eu fui buscando o quê? Ferramentas que podem ser várias. Por exemplo, quer ver uma ferramenta? Fazer esporte. Eu já tive alunas que trabalharam comigo e foram minhas colaboradoras, que eram mais, assim, sabe, mais quietinha, muito doce. Eu digo, cara, vai fazer boxe, porque tu tem que se empoderar, porque tu vai enfrentar, talvez, tu vai enfrentar uma turma com mulheres que vão querer competir contigo aqui dentro. Ou homens até mais agressivos, tu tem que mostrar mais força, menos lado mais angelical, muito doce. E ela foi fazer boxe, foi fazer isso, então empoderou ela, e ela hoje é uma baita de uma líder também, uma referência na região também bacana. Nossa, que legal. Tu me fez lembrar, pouco tempo atrás, tu me falou dos testes, né? Eu fiz um teste que ele diz que... Isso, é isso aí. Eu achei bem interessante porque me colocou os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Isso. Né? Saiu como comunicador, executor, o meu. E os meus outros pontos fortes é analista, algo assim, né? Analisar e tal, né? Então, tu consegue identificar realmente os teus pontos fracos. Exato. Né? Nesses testes. E isso mudou um pouquinho a minha percepção.
no meu dia a dia, minha percepção empresarial também. Eu achei bem interessante. Olha, esse teste para mim foi um dos divisores para mim nesses últimos meses aí. E esse teste, então, ele trabalha o primeiro pilar, que é a autoconsciência. Eu canso de pegar, assim, às vezes, esse perfil mais dominante, né, que é o teu, né, também. Geralmente é um perfil que tem menos autoconsciência. É o que menos para vai ficar analisando se você tá bem, o seu defeito e tal. E até não gosta muito de admitir que tem erros ou fraqueza, né? Esse é um problema sério. E muitas vezes eu chegava assim, eu ia mostrar o relatório, assim, fico quase uma hora dando uma devolutiva, assim, né, bem... Aí o cara diz, não concordei muito. O teste geralmente tem 86% de validade, né, de assertividade. E o cara diz, não concordei muito com isso aí. Eu digo, olha, beleza, leva pra casa e mostra pra tua esposa. Na semana que vem a gente conversa. E ele vinha totalmente diferente. Olha, falou que é 100%. Então, é isso. Trabalha o primeiro pilar, que é a autoconsciência. Depois, tu vai ver como que eu vou ser mais tranquilo. Por exemplo, quer ver uma técnica? Eu tinha um cliente uma vez que ele era muito nervoso. Ele trabalhava num grupo de irmãos, assim, junto. E iam até pro soco, muitas vezes. Era um negócio, pegava fogo, né? Agressivo o negócio. Aí, uma técnica simples, assim, ó. Quando você vê que tá exaltado, você pegando, faz uma pausa, vai no banheiro tomar uma água. Vai tomar água, vai no banheiro. E ele fazia isso e passava. Tinha até alguns períodos que ele saía de carro, dava uma volta, que é uma coisa assim, tudo bem. É melhor fazer isso do que ficar brigando, digamos assim, né? Sim. Tu esfria a cabeça, volta. Então, tem várias técnicas, né? Que eu podia citar aí bastante. E essas técnicas, elas não estão assim num único livro. Estão tudo meio soltas, assim, a gente tem que ir buscando. E foi essa busca que eu fiz quase 20 anos estudando, buscando aqui e ali, fazendo cursos, que eu fui pegando e criando um método, assim, que eu desenvolvi, assim, que funciona. E é bem didático, bem prático. Tu fez um compilado. Exatamente. Um compilado e criou esse teu método. Isso. E tudo que eu ia aplicando em mim funcionava. Opa, eu ia replicando, testando com meus clientes, no consultório, na empresa. Então, eu vi, não, isso que dá para tem resultado, né? Que bacana. Uma coisa também que eu queria te perguntar, como você é psicólogo, muitos líderes têm aquela ansiedade, né? Que dica que tu dá, ou que tu pode falar um pouquinho sobre ansiedade também nesse mundo dos negócios, né? Sim. Que é algo que é massacrante para o bem empreendedor, para o empresário, né? Que vem boleto, tem que pagar tal boleto tal dia, não tenho dinheiro, e aquela ansiedade vem te comendo, vem te consumindo, e tu conseguir gerir também essa inteligência emocional para não descontar talvez um colaborador, algum cliente, né? Se teria alguma técnica, alguma coisa aí pro pessoal que tá assistindo nós aí. Sim. Eu costumo dizer assim, ou você toma uma atitude ou toma um remédio, né? Porque, assim, muitos líderes preferem tomar um remédio, tomar um remedinho lá para acalmar, né? Anestesiar um pouco a coisa, mas aquilo só vai mascarando, né? Porque ele segura até um ponto, né? Que nem a gente vê enchente por aí, tu faz lá uma barreira, ele aguenta muitas, mas chega uma hora que transborda e dá um estrago, né? Então, o líder não pode ficar só no medicamento. O medicamento é bom, é importante. Tem líder que toma medicamento, faz terapia e mesmo assim transborda para ver. Imagina se não tivesse nada disso, Deus, né? Fica uma loucura. Então, a ansiedade é um dos negócios, assim, a gente fala, né? O líder é o cara mais sozinho que tem, né? É uma profissão bem desafiadora, assim, né? E aguenta tanta coisa, tanto problema, e muitas vezes sozinho, não tem com quem conversar. Então, por isso que é importante a terapia para um líder poder desabafar, porque às vezes ele vai para casa, a mulher dele não entende nada do negócio dele. Ele não pode falar com o colaborador que está abaixo, ou até o chefe que está acima dele cobrando, então ele fica com quem eu converso. Justamente. Né? Então ele precisa falar isso com alguém que entenda ou que escute ele para dar algumas ideias. Mas geralmente, assim, uma das coisas que ajuda muito na questão da ansiedade, claro que investir em ter pessoas boas por perto, selecionar pessoas boas, a gente fala numa equipe, digamos assim, bem estruturada, treinada, delegar, administrar bem o negócio. Mas mesmo assim, às vezes vem essa ansiedade. Uma das coisas que muitos empresários negligenciam é a sua saúde. Então, por exemplo, a atividade física. A gente sabe que a atividade física, você fazer aí, de preferência, todos os dias, eu vou todo dia na academia, todo dia, né? Então, depois de 30 minutos de atividade física por dia, você consegue liberar endorfina, substâncias químicas, que diminui o teu estresse, aumenta a serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar, tu fica mais calmo, mais tranquilo, porque tu bota para fora essa tensão que vai se acumulando. Geralmente, eu vejo, assim, líderes que estão, assim, por exemplo, vendedores, que estão numa fase de a empresa está com dificuldade financeira e começa a cortar a academia, cortar o futebol, o palio, alguma coisa, e trabalhar de viagem, hotel, e comer mal, e dorme mal. Quando vê, começa a ansiedade a aumentar, ele não dorme direito, e aí, sabe, vai numa bola de neve. Daqui a pouco, se ele não muda essa rotina, esse hábito, ele vai ter que entrar no medicamento. E é complicado. Quando entra no medicamento aí,
É quase um caminho sem volta. É quase um caminho sem volta. Às vezes essa muleta perdura pro resto da vida, né? O medicamento não é ruim, ele ajuda em uma fase, talvez, da vida que a pessoa está tão turbulenta e nem consegue encaixar na sua vida. Mas não dá para ficar só nisso, tem que ser temporário, tem que fazer uma mudança de atitude, que é cuidar de si, cuidar da sua alimentação, cuidar aí da atividade física, ter um tempo para a família, o lazer, os amigos. Se não cortar isso, vai sofrer mais ansiedade, depressão. E se a gente vê os estudos aí que apontam, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Vi também isso. Eu fiquei até chocado que ano passado, eu vi ali que o Brasil é o segundo em casos de burnout no mundo. Nossa! Só perde pro Japão. E eu lembro que, lá no ano 2000, eu li assim, burnout lá, coisa de japonês louco, né? Sim. E vê o Brasil em segundo. Então, é para ver que o efeito que isso causa, né, nas pessoas, né? Cara, chega a ser triste. Chega a ser triste, realmente. E principalmente para os empreendedores, né? Para os empresários ali que tem uma certa carga em cima muito grande de gerir o negócio, de gerir os colaboradores, né? Se torna muito complicado. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós aqui, né? Sobre algum caso que você tenha pegado, que você teve que utilizar a inteligência emocional de uma forma extremamente assertiva. Algum case, algo assim. Trazer um pouquinho de história para nós aí, um pouquinho de conhecimento também. Tá. Você fala em relação a um empresário, uma empresa? Com uma empresa. Por exemplo, tu atendeu uma empresa, assim, tu teve que teve que fazer muita coisa para conseguir organizar a parte de inteligência emocional, né? A parte de gestão deles também, né? Sim. Teve uma empresa que foi uma das primeiras que eu comecei a trabalhar, sabe? Que eu acho que no início foi mais difícil, né? Sim. Eu era menos experiente, né? E até naquela empresa que eu falei que o cara era um cara, assim, muito bruto, muito intenso, né? Uhum. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? E como eu falei, tinha uma que era totalmente, né, um relacionamento top, né? O cara é meu amigo até hoje, a gente fez um podcast há um tempo atrás, assim, ele é um baita empresário, bem famoso, né? Pra mim é uma referência, e ele diz, nossa, a gente aprendeu muito junto, né? E nesse outro empresário, então, ele é totalmente, assim, ao avesso. Ele não gostava de conversar. Para te ter uma noção, a primeira reunião que a gente fez era numa empresa familiar, né? A mulher dele também fazia parte da empresa e tudo mais. Daí ele, assim, Rangel, pelo amor de Deus, não me chama essas reuniões mais aí, né? Porque ele xingava, ele gritava, ele explodia, né? Nossa! Ou às vezes ele fechava a porta e assim, opa, hoje não tá para papo. Tu nem conversava com ele porque era assim, sabe? Então todo mundo tinha medo dele, né? E aí muitas vezes eu falava assim, fulano, você tem que ir lá na empresa, conversar com teus, né, gerente, pessoal e tal. Uhum. E ele não ia, ele ficava muito sério, muito crítico, sabe? Então, muito crítico. E eu dizia assim, comecei a perceber que a empresa, ele tinha perdido o pai, pra dar uma noção assim, ele perdeu o pai muito cedo, né? Uhum. Então, não é um padrão, né? Mas ele perdeu o pai cedo e ainda não teve aquele pai presente, teve que se virar muito cedo. É um ótimo gestor, baita empreendedor, mas como líder ele ficava deficiente, porque ele não teve, talvez, essa atenção, esse cuidado com as pessoas. Uhum. E ele falava assim, Rangel, eu não quero ter contato com as pessoas. Assim, cara, você é o dono da empresa, não Como pode é que não vai ter isso. contato? Então, até que ele me contratou, né, para mim fazer um trabalho que eu fazia um pouco, às vezes, dele, né? Por exemplo, até final do ano, eu tinha que, na época da festa final de ano, ele tinha um pouco de medo de falar em público também, né? Ele sumia. Daí eu acabava eu fazendo o papel dele na empresa. E aí, até eu senti um pouco uma dificuldade de conversar com ele, chegar nele. Ele sempre fechado. Aí comecei a aproximar dele, quase que fazer uma terapia durante essas conversas, falando mais. Primeiro comecei a entender ele que ele era um cara muito focado em resultado. E se eu falasse muita coisa assim, muito humana, muito subjetiva, a coisa não fluía. Ele pensava assim, ele ficava assim, o que o Rangel tá falando, né? Aí começava a falar mais coisas de negócio, de resultado, comecei a entender um pouco o perfil dele, sem conhecer os testes antes, nessa época. Então, quando eu falava de resultado, ele ficava atento, ele ficava mais interessado. Então, aí eu ia encaixando essas conversas, sabe? Sobre coisas dos funcionários, coisas dele também, entender por que ele era assim, e aí que foi fluindo. Então, a partir disso, ele começou a ser mais aberto, ele começou a ser mais receptivo, né? Porque, eu digo assim, todo mundo gostava da presença dele, só que ele evitava isso ao máximo. Então, mas o líder não faz essas coisas, né? Porque ele não se conhece, ele tem bloqueios emocionais, e quando ele começa a se abrir, ele começa a ter um resultado muito melhor, ter uma equipe mais engajada. Então, eu vejo que ele não mudou 100%, né? Mas ele teve uma baita evolução. E eu podia citar muitos outros, assim, né? Bah, que legal. E conseguir ajudar as outras pessoas, né? Isso é o mais legal, né? Tu fazer uma consultoria, tu consegue auxiliar as outras pessoas a ter um crescimento realmente, né? Tanto na sua empresa quanto no saúde pessoal, né?
Isso é muito gratificante, né? Exato. No mundo dos negócios. Rangel, eu quero que você também fale um pouquinho. Eu sei que você é um ótimo comunicador, né? Eu te conheço já de longa data. Você foi meu trainee num curso muito importante para mim na época, que foi um curso que virou a chave para mim também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a inteligência emocional na comunicação, que eu acho que é um ponto bem interessante também a gente falar, né? Sobre muitas vezes você falou que esse empresário aí tinha medo de falar em público, né? Medo de falar com os colaboradores, medo de xingar, e às vezes guardava para si, às vezes estourava do nada, né? Falar um pouquinho sobre inteligência emocional, como que a gente consegue utilizar a inteligência emocional com a comunicação, tanto empresarial, tanto fora também, porque tudo é venda, né? Tudo é comunicação, né? Perfeito. Eu sempre falo isso, que tudo é comunicação, tudo é psicologia, né? Porque a gente vive isso no dia a dia, né? Quando a gente fala assim que a gente tem medo de falar em público, a gente não tem medo de falar em público, a gente tem medo de falhar em público, né? Porque é muito comum, né, que a gente pensa assim, eu consigo falar com uma pessoa ou duas, mas não consigo falar com 5, 10 ou 20 pessoas, né? Me travo. Se a gente vai perceber, a questão é a mesma, né? O processo é o mesmo. O que muda é a expectativa que a pessoa tem em relação ao grupo que ela está se dirigindo, né? Então, geralmente, o medo tem o medo de falhar, de passar ridículo. Tanto é que a gente sabe que um estudo até, se não me engano, australiano, provou, né? Que no estudo levantou que as pessoas preferem morrer do que falar em público, né? Tem mais medo de falar em público do que morrer. Isso é verdade. E isso é na nossa geração, principalmente. Essa juventude mais, hoje em dia, está muito mais descolada, porque a gente veio de uma geração muito reprimida no passado, de pai, de mãe e tudo mais, né? De vergonha, né? Era meio bicho no mato antigamente, alguns, né? Então, isso tudo vai gerando uma certa insegurança, uma sensação de incapacidade, muitas vezes, né? A gente conhece, eu tive vários empresários, assim, que, nossa, sofriam pra caramba, assim, sabe? Até o ponto de pensar até em cometer suicídio, porque não comentavam coisas assim, de falar coisas até com a esposa em casa. Nossa, é muito grave, é muito pesado mesmo, né? Então, assim, porque a comunicação, eu digo assim, assim, na empresa, a comunicação é o sangue na organização, né? É o que faz fluir, mudar a cultura, é o feedback, é o desenvolvimento, tudo é comunicação. Tem líder que não dá feedback porque tem medo de se comunicar ou falar, não sabe nem como fazer isso. Então, a comunicação não é só falar bonito, falar pomposo, é você ser assertivo, é falar o que você está pensando, porque se eu não falo o que eu estou pensando, as pessoas, eu não vou estar contribuindo, não vou estar ajudando, não vou dar oportunidade para alguém melhorar também. Então, a comunicação tem a ver com insegurança, falta de autoconfiança, né? Então, aí tem um monte de crenças, muitas vezes. Crenças limitantes, né? Exatamente, que a pessoa traz de casa, né? Pode ser bullying que sofreu na infância, um ambiente muito restritivo, né? Ou foi muito criticado, sabe? Então, é uma coisa assim, mais complexa, né? Então, muitas vezes, assim, eu te digo, não é só a terapia que vai ajudar, tá? Não que a terapia é a melhor coisa. Eu vejo assim, que nem aprender a nadar. A gente aprende a nadar nadando. A gente aprende a falar em público, falando em público, né? Então, a terapia pode te ajudar, ou um curso de oratória, pode te ajudar você a encontrar elementos, né? De novo, tomar consciência do problema, você tem que estar aberto a querer vencer essa barreira, né? O primeiro ponto é aquela coisa, você enfrenta o medo que ele vai embora. Agora, se eu ficar dizendo, não vou, não é pra mim, você vai só meio que cristalizando essa incapacidade em você. Agora, diz, não, eu vou falar, eu quero vencer essa barreira, eu quero quebrar essa dinâmica toda, você tem que começar, então, primeiro passo, buscar uma terapia, fazer um curso de oratória, começar, sei lá, virar síndico no teu prédio, líder na comunidade, na comunidade, na igreja, e começar a falar. Vai dar, talvez, medo no início, vai ficar um pouco inseguro, nervoso, mas você tem que criar essa condição. A gente tem um mecanismo neurobiológico da mudança, a gente tem algumas sinapses ali, neurônios, que são memórias, que eles vão se cristalizando. Se eu tenho uma experiência negativa a falar em público, por exemplo, alguém riu de mim, gaguejou, sei lá, aconteceu uma coisa, aquilo pode criar um pequeno trauma, digamos assim, né? Se foi uma vez, beleza, foi 2, 3 ou mais vezes, aquilo vai se fechando. E para te mudar isso, tem que quebrar. Tem que quebrar isso com métodos, né, que hoje tem técnicas de hipnose, que ajuda bastante também, que eu sou formado também em hipnose desde a minha faculdade, então ajuda muito para você aumentar a tua autoconfiança, para te poder fazer uma apresentação, para você apresentar um TCC, para você se posicionar, até mesmo chegar na namoradinha, né, que alguns têm medo disso também, né? Então,
é insegurança. Então tem que aumentar a autoconfiança. E aí tu pode buscar isso, terapia, cursos, até a atividade física ajuda você também a ganhar essa autoconfiança, melhorar a tua Uhum. autoestima. E fazendo isso, se expondo, conhecendo algumas técnicas, você vai superando esse desafio. Mas ela é muito importante, como eu falei antes, feedback. A gente sabe Uhum. que, falando de liderança também, um problema bem grande hoje é a falta de engajamento. E a pessoa que recebe um feedback assertivo e construtivo aumenta até 20 vezes a motivação, segundo Nossa, a Você SA, né? Então, bastante, bastante, é hein? muito importante. E a maior dificuldade que os líderes têm é dar feedback, Ah, e sabe? feedback é algo realmente complicado. Realmente complicado. Porque tu vai dar um feedback. Tu tem que dar um feedback de uma maneira assertiva também. Tu não pode dar um feedback por dar o feedback somente, né? E feedback é uma coisa interessante, porque eu fiz alguns treinamentos já só sobre feedback. Nossa, eu aprendi muita coisa. Eu fazia tudo errado. Eu fazia tudo errado. Vê como é importante, né? O feedback de uma maneira correta, né? Tu dá o feedback, né? Quer ver? Porque assim, ó, imagine que isso é inteligência emocional. Lembra? Autoconsciência, Uhum. saber, eu sou estouradão, eu odeio falha, odeio, né, tipo, insegurança, né? Vamos lá, né? Mas eu aprendi que eu tenho que ter um gerenciamento emocional, né? E conhecer também o perfil social. Então, digamos que você seja um perfil analítico planejador, por exemplo, né? Uhum. O perfil analítico é um perfil mais, por exemplo, Lady Diana, Maria Tereza, mais calmo, aquela pessoa que gosta de ouvir, que é sensível. E eu Uhum. sou lá e eu penso, não, eu sou fodão, eu sou o cara que Aham. mete pressão, é pressão. Se eu chegar e te botar uma pressão em você no feedback, em vez de você evoluir, né, você se desenvolver, vai travar. Olha E pode só. até ficar doente. Eu já vi, inclusive, um diretor de uma empresa que a gente até contratou, que tinha um gestor que era faca na bota, esse cara, Aham. que o cara ficou. Ele estava num momento difícil, coisas na família, um fracasso também na questão do negócio dele que tinha. Estava meio deprimido, aquele ambiente com esse gestor. Eu falei, cara, tu tá no lugar certo, no momento errado, vai cuidar de Uhum. você, tu não tá bem, aqui o ambiente não tá sendo saudável para você, vai te cuidar primeiro, porque ele ia ficar literalmente mais doente ainda com aquele estilo de gestão que estava tendo, que era só crítica, crítica, crítica. Uhum. Então, muitas vezes isso é um feedback negativo, né? Sim, extremamente negativo. Então, assim, voltando, eu tenho que ter consciência que, dependendo do que eu falo, eu tenho o poder de desenvolver alguém ou de travar alguém, bloquear alguém, né? Uhum. E isso a gente faz pela comunicação. Comunicação é poder, né? Comunicação é poder, nossa. E que nem eu tô te falando, depois que eu fiz o DISC, que eu entendi, né, comunicador executor, que eu tenho essa facilidade, né, essa liderança, essa dominância e tal, que muitas vezes eu acho que também não é tudo isso, né? Né? Eu li todo o descritivo lá, digo, meu Deus, até minha esposa leu comigo, é você. É você de escrito aqui. Então, eu acho que tem 99,9% de assertividade. Não só 80 e alguma coisa que tu falou. E essa parte de planejador e analista é uma coisa que a gente tem que se melhorar mesmo. Eu tenho que me melhorar mesmo, né? Me dá uma dica, como é que eu faço para melhorar essa parte? Então Tá. agora, direcionado para mim, então agora. Vamos lá, você praticamente é um vendedor, né? Você faz negócios, né? Isso. O teu métier é esse, você é um cara que desbrava, vai atrás, Uhum. levanta, né? Tem o conhecimento, né? Então, assim, tem muito vendedor. Você é um típico vendedor. O vendedor bom vendedor ele tem um perfil o quê? Dominante e comunicador, básico, né? Uhum. Mas já viu aquele ditado que assim, o melhor vendedor vira o péssimo líder? Ou o É, já. péssimo gerente, vamos lá assim. Sim, sim, já ouvi. Por quê, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes, porque o cara vende pra caramba, ele estoura nos negócios, e ele é um cara mais dinâmico, ele é um cara mais assim, ele trata bem as pessoas, é aquela coisa, vendeu, dá atenção, mas não tem toda aquela sensibilidade e paciência de ficar lá ouvindo as pessoas, né? Uhum. Ou às vezes ficando em cima de planilha, de muito controle, muita coisa, que é um perfil mais técnico, né? Verdade. Então essa pessoa talvez ele vai ficar muito mandando botar pressão na galera, vamos vender, vamos lá, vamos aqui. Vamos para cima. Vão para cima. Mas ele precisa também ter essa coisa do analista, que é o que dá feedback, acompanhar as pessoas, desenvolver pessoas, né? E também ter a questão da gestão. Então, assim, um perfil legal, interessante, é talvez você desenvolver lá o C, que é a conformidade. E aí vem fazer o quê? Buscar um pouco mais de controle, buscar alguns processos, algumas coisas que vão te dar indicadores, né? Um planejamento, né? Então, eu sei que tu já tem isso, né? Que já vem Uhum. desenvolvendo. Mas muitas vezes você tem que focar um pouco mais nisso, um pouco mais de consistência em algumas coisas, alguns processos. Uma vez eu tinha um parceiro, né, que a gente trabalhou junto da empresa, Uhum. né,
E eu pensei, cara, ele já teve empresa disso, quebrou. Teve não sei o que, quebrou. Por que será? E o cara fez um negócio Sebrae, ele era até um... Aham. Por quê? Aí eu fui fazer o disco e eu entendi. Ele tinha um alto D, um alto I, né? E ele não sabia ouvir a equipe. Muitas vezes dizia, ó, vai dar errado. Ele não escutava, ia lá e puf, dava errado. Faltava um pouco de gestão, faltava um pouco de coisa lá que não tinha aquela gestão de verdade. Então isso faz uma falta danada. Agora eu digo assim, se você não tem saco para cuidar dessa parte, contrata alguém que faça isso, Justamente. né? Entendeu? Eu penso nisso também. Se tu nunca vai ser bom em tudo. Exato. O empreendedor nunca é bom em tudo. É bom em algumas áreas específicas. E em uma área tu é excelente. O resto tu é meia boca e os outros tu é horrível. Então se cerque de pessoas mais inteligentes que você, né? É o que eu penso, né? Se cerque de pessoas mais inteligentes que você, que daí tua empresa vai prosperar. Então, coloque uma pessoa extremamente focada, analista na parte de financeira, né? Em planejamento, que se você não é um planejador, não sabe planejar, só sabe executar, né? Então, tem inúmeras formas, né? De tu conseguir organizar a tua empresa de uma maneira estratégica. E obrigado por essa mentoria. Vamos falar um pouquinho sobre, que eu sei que tu trabalha com isso também, sobre produtividade. Produtividade nas empresas, nos negócios, né? E tanto produtividade pessoal também, né? Que eu sei que tu é mentor também nessa parte. Que tu contasse um pouquinho sobre produtividade no mundo dos negócios. A gente pode começar a falar pela inteligência emocional já, né? Também ali, né? Tem estudos que afirmam que a ansiedade ou o estresse, vamos pegar mais o estresse, que é algo um pouco mais... Todo mundo tem um pouquinho, até é bom ter um pouquinho de ansiedade, um pouquinho de estresse, porque ele te faz você se movimentar e ser mais... Tá vivo também, né? Exatamente. Mas quando o estresse está um pouco acima da média, assim, um pouco descontrolado, você pode ter até um prejuízo de 33% da tua produtividade. Nossa! Alguns estudos apontam isso, né? Que tu vai ter uma redução na tua produtividade em 33%. Tu vai ficar um pouco desfocado, tu vai errar, tu vai se perder, ou tu vai ter uma estafa daqui a pouco física, emocional, ficar doente, enfim, né? É o que aponta isso, né? Mas voltando, hoje a gente vê todo mundo falando assim, nossa, a vida tá corrida, todo mundo correndo, falta tempo, né? Ou não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, né? E na verdade, o que falta, na maioria das vezes, a gente sabe que é prioridade, né? Isso é verdade. É uma coisa assim que a gente, não tenho tempo. Na verdade, a gente não tem o quê? Prioridade. Enquanto algo que é importante não for uma prioridade na tua vida, você não vai fazer. Aquele ditado, a gente muda pela dor ou pelo amor, né? Pelo amor ou pela dor, né? Não tem. É o cara que tá lá daqui a pouco gordinho, estressado, deu um infarto nele, ele vai começar a fazer atividade física, cuidar da saúde, tô né? Tô até preocupado. E olha só, isso é importante, né? A gente fala porque você ter um corpo saudável, uma mente saudável, você vai ser mais produtivo, você vai ser mais tranquilo, você vai ter mais clareza de raciocínio para tomar melhores decisões. Então, a gente tem que ter o quê? Tem até aquela matriz de Eisenhower, não sei se você já ouviu falar dela. Não. Aquela é uma matriz de tempo. Ela vai identificar, assim, o que é mais importante e o que é urgente na tua vida. Então, teoricamente, já tem 4 quadrantes, né? Então, a gente deve focar nas coisas prioritárias da nossa vida. No primeiro quadrante, que é importância alta e urgência baixa. Por exemplo, é você fazer reuniões com teus sócios, teus líderes, você curtir a tua família, atividade física, cuidar de coisas importantes, investimentos, visitar as pessoas chaves do teu negócio. Então, é aquilo que tem que estar no teu dia a dia, tem que estar na tua rotina, uma rotina saudável, né? É uma coisa saudável. Então, muitas vezes, as pessoas estão só onde? No que é importante e urgente. Mas por que chegou nessa condição? Porque a pessoa faltou o quê? Planejamento, organização, não tem agenda, sabe? Aí fica estressada, tudo tá atrasado, tudo, ela bota a culpa que não tem pessoas qualificadas, que não isso, que aquilo. Mas, de novo, precisa ter o quê? Uma organização. Agenda é uma coisa básica, que muitos não têm. Inclusive, eu já fiz mentoria, pessoas pagavam caro para me ensinar a usar o Google Agenda. Nossa! E é uma coisa muito simples, né? E, extremamente básica, é uma né? resistência, salta aqui, ó. Como usar o Google Agenda? Tu pode usar uma matriz Eisenhower, fazer uma análise e colocar lá para te organizar a tua vida. Quando tu entende esse processo, tu começa a ver o que é prioridade na minha vida. Por exemplo,
muito tempo, eu sempre fiz atividade física, né? Mas teve momentos que eu parei um pouco por causa da correria do dia a dia, né? Uhum. Eu lembro quando eu tava aqui em Chapecó, criança pequena e tal, eu comecei até a ficar um pouco menos, assim, menos produtivo. Eu pensei, cara, tá estranho, eu me senti até estranho. E eu comecei a ver que era falta de atividade física, comecei a pedalar, comprei uma bike e já melhorou, né? Então, a partir disso, eu nunca mais deixei de fazer. E isso te torna muito mais produtivo. Então, essa questão de você cuidar da tua saúde física, mental, cuidar da tua alimentação também, isso pode parecer que é uma coisa meio bobagem, mas não é, muito importante. A gente fala da psiquiatria do estilo de vida, né? Que não é só tomar medicamentos. É que nem um carro, né? Sim. Você tem um carro lá, né, uma Ferrari, botar a gasolina ruim, ele não vai performar com a mesma potência que tem com a gasolina ruim. Então, o alimento, o descanso, o sono, isso vai te dar mais foco, mais saber focar no que é importante e manter essa energia também, que é outra coisa que está dentro disso, né? Uhum. Cara, isso é interessante porque realmente o que tu falou faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque fazem praticamente uns 4 meses aí que eu dei uma abandonadinha nos exercícios aí, tive uma lesãozinha, e eu tô vendo que a minha rotina do dia a dia, eu não tô mais dando conta. Tá me desgastando, tá me gerando um pouco de ansiedade, né? Eu vou ter que voltar a fazer exercício. É bom, é bom. Urgente. É bom. Urgente. Porque eu estava lendo até um livro que fala sobre isso, sobre força mental, né? E como ter resiliência, como ter uma força mental. Cara, não tem mistério. Eu tento sempre ver, sabe que eu estou orientando da forma correta meus mentorados, meus clientes. E é isso, é você ter foco, ter clareza, curtir a tua vida, ter um equilíbrio, cuidar da tua saúde física e mental, porque nosso corpo é a nossa máquina, que nem uma máquina na agroindústria aqui, né, na nossa região. Se a máquina não funcionar, vai parar, vai atrasar, vai ter prejuízo. Então a gente tem que tirar um tempinho, nem que seja 30 minutos por dia, para te cuidar de você, né? Se alimentar bem, descansar, que não dá para negligenciar isso. Isso é muito importante na nossa produtividade. Claro que tem um monte de ferramenta de gestão do tempo, mas assim, não existe o melhor aplicativo, não existe a melhor coisa, depende de você ter consciência, clareza do que é importante na tua vida, né? E tem que focar em alguma coisa, né? Sim. Como dizia o Steve Jobs, né? Ter foco é dizer não para uma série de outras coisas, né? Isso é verdade. Mas uma coisa que eu vejo também, além de tu ter foco, né? Ser focado no teu trabalho, ser focado na tua empresa, ser focado na tua família, tu tem que também tirar um tempinho para conseguir descansar também, né? Eu sinto um pouquinho de dó, literalmente, daqueles empresários, empreendedores que batem no peito e falam: porque faz 5 anos que eu não tiro férias, né? Faz 10 anos que eu não tiro férias, eu estou trabalhando. Cara, eu tenho dó desse tipo de pessoa. Verdade. Eles só sabem trabalhar, eles não aproveitam a vida. Então, tu só vai trabalhar. Trabalhar é extremamente importante. É extremamente importante. Pra tu conseguir ter uma qualidade de vida melhor, dar um suporte para teus filhos, empregar muita gente, dar uma qualidade de vida para essas pessoas também, né? Mas tu tem que pensar em si mesmo, né? Tu tem que pensar em tirar uns dias de férias, né? Pra conseguir relaxar e voltar mais assertivo, né? Que eu acho que daí vem um pouquinho de inteligência emocional também, né? Se tu consegue descansar, né? Sair, fazer algo que tu goste de fazer, ir, sei lá, ir pra praia, ou ir pra uma cachoeira, né? Ou até jogar uma sinuca, sei lá, né? Tirar esse tempinho, né? Talvez tu volte pra tua empresa no outro dia, ou depois das tuas férias, um pouquinho mais renovado, né? Seria algo assim também na inteligência emocional? Com certeza. A gente perdeu recentemente o Abílio Diniz, né? E o Abílio Diniz é uma referência nisso, né? Foi um dos primeiros livros que eu li, até que aquele empresário que eu falei, que é o cara que era um modelo para mim, conheci por ele esse livro, que é Caminhos e Escolhas. E o Abílio Diniz é um cara que, né, a vida inteira foi extremamente produtivo, uma referência no Brasil, né? E ele era um cara que focava no tripé, na parte espiritual, na parte emocional, terapia e atividade física. Tanto é que ele tinha nas empresas dele, na academia, assim, para obrigar o pessoal a fazer, não dar desculpa. Porque ele entendeu que fazer atividade física, as pessoas trabalhavam mais felizes, mais motivadas. Isso já há mais de 20 e poucos anos, né? Ele já fazia isso, né? Então, esse cuidado de poder, você tá bem, tá saudável. Porque imagina que você chega em casa e trabalha o dia todo mundo trabalha o dia inteiro, né? Isso é muito comum acontecer. A pessoa trabalha, pressão no trabalho, quem trabalha em banco é muito comum, né? Banco é complicado. Chega em casa estressado, e se ele não resolve, se não fala, não tem uma válvula de escape, ele vai descontar em quem? Na mulher, nos filhos, né? E aí ele explode, os filhos ficam, né, todos já ruim, aquele clima, aquele conflito. E é uma bola de neve. Então, por isso que é importante ter esse tempo, a autoconsciência no volta para autoconsciência. Como é que eu estou? Estou bem, não estou bem?
Como é que tá a minha família? Como é que tá meus filhos? Tô curtindo meus filhos? Tô curtindo minha... Justo. Vale a pena fazer o que eu tô fazendo, né? Muitos falam, né, depois de muitos anos, né, nossa, eu não consegui acompanhar os meus filhos, né, no crescimento dos meus filhos, porque eu só tava trabalhando, porque eu só tava isso, só tava aquilo, né, muitas vezes constrói um império, né, mas deixa o principal bem que tu tem, que é a tua família, né, de lado, né. Eu escuto muito isso no consultório, né? Assim, meu pai me deu tudo, só não me deu amor. Nossa, isso Né? deve ser terrível, né? É uma dor que não volta mais, né? Tu dá compensa com pagar as coisas, porque sim, claro, de novo, não culpo esses empresários, porque é uma inconsciência. Tá no inconsciente deles, né? É. Que foi enraizado também, principalmente na nossa região aqui, que foi dominada por italianos e alemães, né? Que é só trabalho, 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 né? Exatamente. Mas, de novo, hoje só não muda quem não quer, tem conhecimento para isso, né? Às vezes a vida te dá sinais, né? Às vezes a mulher que se separa do cara, vai fazer uma terapia, vai relaxar. Então, a pessoa... Vai ter cutucando, vai ter De cutucando. novo, por isso que eu digo assim, se a pessoa não tiver autoconsciência, ela não vai mudar, né? Se ela não entender que ela tem que mudar, né? Que ela precisa mudar, ela vai perder o trabalho. Eu tive, por exemplo, líderes que, algumas empresas assim, o RH mandou assim, vai lá pro Rangel fazer uma mentoria, porque senão, desse jeito, tu é um baita cara aqui, mas ninguém te aguenta mais. O cara é grosso, agressivo, né? E aí, uma outra dica, né? E eu perguntar assim, cara... Quantos livros tu leu de psicologia, liderança nos últimos 2 ou 3 anos? E a resposta sabe qual é? 0. Nenhum, né? Digo, tá aí o problema. Se foca muito na parte técnica. E o Dale Carnegie falava há mais de 100 anos, né, que 80% do sucesso de qualquer profissional são as habilidades interpessoais, né? A parte de comunicação humana, entender as pessoas. Isso você provou ao longo dos anos. Sim, centenário, né? Exatamente. Inclusive, nós estávamos comentando, né, que uma mudança de chave para mim foi, acho que se não me engano, foi 2011. Que eu fiz o Dale Carnegie, e você foi o meu instrutor, né, de Dale. Para mim foi uma mudança de chave, porque lá me trouxe algumas ferramentas para mim conseguir fazer aplicabilidade diária nisso, né? Então conseguiu me moldar e conseguiu fazer que eu enxergasse a empresa num lugar diferente. E até a gente pode falar que um dos livros é como... Fazer amigos, influenciar pessoas. Influenciar pessoas. Isso aí é o best-seller, né? Segundo mais vendido do mundo, só ficando atrás da Bíblia, né? Quer ver uma dica prática? Se você quer melhorar a tua inteligência emocional, leia esse livro. Eu garanto que se você ler ele todo mês ou umas 2 vezes por ano, você vai melhorar assim gradualmente a tua inteligência emocional. Que ali ele faz o Dale Carnegie foi um gênio das relações humanas, o Einstein das relações humanas, né? Também concordo. Então ali ele é uma coisa assim, e não foi nada de novo, é bíblico que ele traz lá, são coisas assim, o cara era um crânio realmente, né? Então se você lê aquilo, que é prático, é didático, né? Você vai desenvolver pra caramba aquilo, né? E o que a gente faz no programa muitas vezes lá é ouvir, né? E muitos, nossa, que saco, tem que ficar ouvindo. Mas é que uma coisa do líder é o quê? Aprender a ouvir. Né? Isso é uma dificuldade. Eu sei que é pelo teu perfil. Isso é uma dificuldade. Então, esse pode ser um objetivo teu também, aprender a ouvir mais, né? Procurar estar mais atento. Mas assim, é normal. Eu lembro que eu estava lendo O Monge Executivo em 2007, por aí, e eu pensei, cara, eu não sei ouvir, eu sou psicólogo, né? Eu sei disso e eu não sei ouvir. Eu percebi que muitas vezes, na situação assim, de muitas pessoas, eu ficava pensando no que eu ia falar e não o que as pessoas estavam falando. E eu comecei a mudar um pouco isso. Mas foi nesse livro. O que é isso? Autoconsciência. Eu estava buscando me conhecer mais, identificar um ponto fraco, uma falha, para me tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, essa autoconsciência, eu digo que é o primeiro passo, que é libertador para todo mundo, né? Realmente. A autoconsciência é fundamental. Realmente, tu se entender, né? Como ser humano, como pessoa, né? Tem empresário que tá com as dívidas, né? Complicado, eu falo que tem muito cliente que é contador, que é consultor da parte de consultoria, né? Assim, cara, tem empresário que não quer nem ver o extrato bancário, as coisas da RI, ele não quer ver aquilo. Cara, não, é loucura, né? Tá mascarando, né? Não dá, é um painel do comando, tu tem que ver, tem que ter consciência. Antigamente eu era assim. Eu não queria ver. Eu não queria ver o que estava na minha frente. Talvez medo de me estressar, ou não querer me estressar, ou não querer confrontar isso, né? E por ter esse perfil um pouquinho mais pegado, né? Faca na bota, né? Que a gente falou, né? Esse perfil. E eu deixava um pouquinho meio de lado, assim, escanteado, e continuava trabalhando, fazendo. Só que tu tem que parar, tu tem que sentar a bundinha na tua cadeira, na tua mesa, puxar os relatórios e estudar. Isso não adianta. Se tu quer ter uma empresa organizada e com crescimento, tem que sentar
E tem que analisar os dados, né? Aí tem que contratar 300 consultoria, né? Ah, e tem que contratar 300 consultoria para fazer a formatação de franquias também, né? Claro, claro. Nós somos especialistas nisso, eu trabalho com isso, né? Com formatação de franquias, né? E eu recomendo muito, assim, eu estimulo muito meus clientes, assim, como eu faço, né, trabalho com empresa e pessoas, as pessoas me procuram, né, por uma coisa, eu já entro muito na dificuldade da empresa, eles contam problemas de, cara, tem uma empresa, tá com dificuldade na tua gestão, busca uma consultoria, vai ajustar isso aí, né, não, tu tem que evoluir, que o cara tá o quê? Preso lá, né, estressado, né, não delega, centraliza, aí não sabe como dar feedback, não sabe selecionar pessoas. Ah, isso eu encontro bastante, isso eu encontro bastante dentro das minhas consultorias. Por exemplo, eu vou conversar com uma empresa, né? Empresa X. Cara, porque o meu produto não serve, porque a minha equipe não é boa, porque o meu lugar físico não é bom, né? Mas muitas vezes pequenas adaptações, tu transforma essa empresa que podia estar com faturamento, sei lá, de 50 mil, tu consegue com pequenas virgulazinhas aumentar para 100 mil faturamento em 2 ou 3 meses, né? E é um jogo rápido, só com pequenas mudanças que tu faz. E muitas vezes tem empreendedores que acham que a empresa não é franqueável. Cara, quando eu faço consultoria dentro das empresas, eu consigo fazer uma análise completa. Às vezes eu acho 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de franquias que a gente pode colocar dentro da empresa. Isso que é o mais legal. A gente consegue fazer mudar a mentalidade desses empreendedores, desses empresários, né? Mostrando para eles que tem caminho, que pode ser feito, né? E uma coisa que eu sempre falo, que a gente tem que parar de copiar. Parar de copiar dos Estados Unidos, parar de copiar da Europa, né? Parar de copiar do Japão, né? Parar da Coreia do Sul, que tá em segundo ou terceiro lugar com mais franquias no mundo e é um país extremamente minúsculo, é quase o tamanho de Santa Catarina, eu acho, né? Nós temos empresários e empresas fantásticas aqui, com mentalidades muito boas, sabe? Que poderiam muitas vezes, só com pequenas mudanças, ter um boom gigantesco e conseguir exportar cases, não trazer cases de lá para cá, né? Eu vejo muito isso nas minhas consultorias. Eu vou atender, por exemplo, uma empresa que é uma metalúrgica. Eu consigo achar nichos de mercado dentro para eles fazerem franquia. Sim. Então, todas as empresas, eu consigo achar algum nicho de mercado. E isso que é o interessante da franquia. Muitas vezes as pessoas acham que franquia, que é só a parte do comércio. Eu tenho uma hamburgueria, vou fazer franquia, vou expandir. Cara, consegue em todos os ramos franquear. Por quê? As pessoas têm medo, muitas vezes, de empreender, de criar algo novo. E tu buscar algo já formatado, e já feito, e já testado, é muito mais tranquilo, é muito mais assertivo, porque sabe que deu certo, só vai replicando isso, né? E todo mundo ganha, porque muitas vezes, o Rangel, por exemplo, o sonho do Rangel é ser empreendedor, é ser empresário e ter a própria empresa. Mas não teve aquela ideia. O Rangel vai buscar, meu sonho é montar uma clínica de estética, né? Mas eu não sei o quê. Cara, dentro da clínica de estética tem uma infinidade de franquias já, que você pode escolher, já prontas, já testadas, né? E que vão te trazer aquela lucratividade recorrente todo mês, né? Basta você se dedicar um pouquinho, né? Isso que eu acho interessante da parte da franquia, que o leque é muito amplo. O leque é muito amplo. Rangel, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre o teu treinamento, o teu curso que você dá, que você me falou que tem que você fez aquele compilado, né? Contasse um pouquinho como é que é esse teu treinamento, esse teu curso, para as pessoas que estão ouvindo também, né? Bacana. O Doutor da Mente, então, eu lembro que estava na faculdade de psicologia, eu fiz um cartãozinho. Doutor da Mente, doutor isso aí mesmo, mente, né? Isso mesmo. Então eu pensei, cara, doutor, eu fiz um cartãozinho, era estagiário de psicologia, eu botei, fiz que nem tinha muito. Eu pensei, cara, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso aqui, né? E sempre quando comecei a botar uma franquia, eu pensei, não, a psicologia não vai rolar, né? Franquia e tal, né? Aí eu pensei, cara, foi antes da pandemia, eu peguei, então formatei o programa, né? Eu testei ele presencial, né? Primeiramente, lá a gente tem um auditório lá no nosso espaço. Aí eu formatei, fiz várias turmas, ele super aprovou, foi muito bacana, muito didático, né? Eles basicamente são 4 encontros de 2 horas, bem direto ao ponto, né? Bem assertivo, Bem assim. assertivo, né? Ele é bem, assim, objetivo, ele te dá o que é inteligência emocional, por que é importante, né? Aí começa, primeiro encontro, autoconsciência. Então, tu vai trabalhar
várias ferramentas para te trabalhar o que? A autoconsciência. Quer ver uma ferramenta simples que eu uso muito, né? Que é uma coisa simples assim, o que eu não quero mais na minha vida? A gente sabe que o que a gente não quer saber é importante, né? O que eu não quero mais. Mas o que eu quero é mais importante do que isso. Então, essa é uma ferramenta simples, que é uma delas, tem várias, tem mais de 15 ferramentas em cada módulo, né? Nossa! Então, por exemplo, essa aqui, o que eu não quero mais na minha vida? Aí tu começa, poxa, não quero mais isso, não quero mais aquilo, não quero mais não sei o que lá. Tá, mas o que eu quero no lugar disso? Aí tu já bota uma outra energia, o que tu vai fazer? Tipo assim, não quero mais fumar, por exemplo. Sim. Então, o que eu vou começar a fazer? Vou começar a me exercitar, pedalar, sei lá o que, né? Entendeu? Uhum. Então, isso é o que é? A autoconsciência é um exercício super simples, isso aí é até num bônus, né? Não é nem a mais importante, né? Mas tem várias ferramentas, né? Por exemplo, desde você... Enfim, agora não vou lembrar. Agora tem várias ferramentas, assim, para você ficar mais... Se analisar, se perceber o próprio teste, tem algumas escalas, perguntas, né? O questionamento socrático, né? Que a gente fala, isso né? dentro do doutoramento. Doutoramento, né? Entendeu? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho da gestão emocional, que é o primeiro pilar, então, autoconsciência, o segundo, autogestão, né, autocontrole. Uhum. Tem uma ferramenta que ela é questionamento socrático, que é uma coisa já super antiga, né? Por exemplo, a psicologia foca muito na parte da TCC, por exemplo, né? Que é uma questão de a gente pensa, a gente sente, a gente reage. Então, a gente tem o que? As crenças por trás disso, né? Então, conhecer um pouco o nosso funcionamento da nossa mente, o básico, praticamente, é fundamental. Então, por exemplo, digamos que eu estou preocupado, né, com alguma coisa, ou com medo. Eu tenho que pensar assim, não, peraí, eu tô com medo por quê? Por que eu tô com medo? Medo do quê? Né? Eu tenho que identificar. Tá, daí quando eu identificar, tô com medo que de repente pode não dar certo. Aí tu vai trazer o quê? O questionamento, que é a crítica. Não, peraí, tu se preparou, tu sabe, tu estudou, por que ter medo? Tu tá preparado. Mas vai que não gosta, vai que não sei, que vem a dúvida. Não, mas peraí, você já faz o trabalho assim, faz essa... Então tu tem que meio que confrontar esses pensamentos, porque se eu não confrontar esses pensamentos, eles começam a virar o quê? Uma referência negativa em mim, então muitas vezes eu não vou. É tipo, tem que viajar de avião para São Paulo, tem medo de viajar de avião. Sim. Não vou ir, o medo cresceu. Bah! Não, eu vou ir, cara. Peraí, o transporte mais seguro do mundo. Não vai acontecer nada. Vamos lá, bora lá. Pode fazer o que tu quiser e pegar alguém junto. Tu pode até sentir medo, mas tu vai voltar um pouquinho mais autoconfiante. Então, questionar isso, confrontar esses pensamentos que a gente tem. Tem um livro chamado Os 4 Compromissos, que ele fala assim que 95% do que a gente tem na nossa mente é uma ilusão, é mentira. 95%? 95%. É uma estatística lá, não sei exatamente, né, se isso é verdade ou não, mas a gente pensa muita coisa errada, crenças erradas, né, que a gente viu dos nossos pais, os avós, tio, professor, na religião, na igreja, enfim. Então, a gente fica muitas vezes limitado. Então, a gente tem que questionar sempre o porquê das coisas. Isso abre a tua mente, fala de empreendedorismo, né? Você tem que questionar, a inovação é isso, questionar como ser diferente. A gente viu tantas empresas quebrar, né? A Varig, muitas. Porque a pessoa ficava fechada e não estava aberto para o novo, né? Então, não é... Esse questionamento é uma ferramenta da autogestão também. Então, fazendo isso, você assume um novo comportamento. Então, ele tem 4 módulos, né? 4 cheios de ferramentas, dicas de livros e filmes para assistir, que vão enriquecer e aprofundar. Eu digo assim, se você fizer o treinamento ordinariamente, você vai melhorar no mínimo 50% a tua inteligência emocional, a tua vida como um todo, mais saúde, mais para te tomar decisões, para te falar melhor em público, para te criar conexões com as pessoas, ser o melhor líder, porque inteligência emocional, se pegar lá na lista do Gallup, faz uma pesquisa mundial, né? A cada 5 anos, quais são as habilidades mais importantes para um líder ou para um profissional de sucesso? Está lá, autoconsciência, aliás, está análise crítica, liderança, inteligência emocional, sempre está lá em 5ª, 6ª posição. Nossa! Só que muitas vezes a tomada de decisão, resolução de problemas, a comunicação, está tudo dentro da inteligência emocional. A inteligência emocional é um guarda-chuva que aí ele pega, então, tomada de decisões, confiança das pessoas conquistar, ou a confiança em si mesmo. Então, enfim, é bem legal, bem bacana, suspeito para falar, né? Deixei o convite para quem quiser, né, conhecer. E fala um pouquinho pro pessoal que tá assistindo aí, como é que eles fazem para te encontrar, passa o teu contato, passa o teu Instagram.
O meu Instagram é Rangel Lima Oficial, né? O Instagram ali tem, ou tem meu site, que é rangellima.com.br. Ali tem meu trabalho, pode conhecer. Então, tem artigos, tem vídeos lá. Então, vai lá, acessa rangellima.com.br, vai encontrar todas as minhas redes sociais, materiais. Eu tenho muito conteúdo lá de artigo, blog, tem lá, tem bastante coisa lá bacana. E realmente tem mesmo, porque eu olhei e achei muito legal, muito interessante mesmo. Doutor da Mente, vou ter que fazer, hein? Vou ter que Tem o fazer. Doutor da Mente, tem o Líder Faixa Preta, que é um outro treinamento que é Oh! de liderança, daí, né? Focado só em liderança daí. Só em liderança. São quantos encontros? Esses são 5 módulos, né? Ele trabalha o primeiro pilar, que é o DNA da inteligência emocional, que vai trabalhar mais a parte do autoconhecimento, né? Uhum. O DNA, depois ele trabalha o segundo pilar, que é trabalhar mais um pouquinho da gestão emocional, um pouco conhecer um pouco a mentalidade, né? Porque primeiro você tem que se conhecer, né? E depois você tem que trabalhar o quê? Essa mentalidade. Porque você quer escalar o Everest, você vai ter que ter um preparo bem diferente. Aí depois o terceiro pilar vem falar de capacidades, né? Você tem que se qualificar, saber se comunicar, saber dar um feedback, saber delegar. Como é que eu faço isso, né? O quarto ponto, você vai falar ali mais a parte mais de botar mais a parte da mão na massa, né? De começar a implementar isso, né? Entender alguns elementos das pessoas. E o quinto ponto é pensar quais são os ambientes que você quer estar inserido, né? Então, ele é 5 módulos bem prático também, assim, bastante ferramenta. Que legal. Eu sou bastante técnico, bastante, assim, prático, então eu gosto que as ferramentas, você tem um conceito, entender o porquê daquilo, você tem como aplicar, né? Sim, para ter a aplicabilidade correta no dia a dia, né? Porque eu tento trazer uma parte mais lógica, nem fazer uma análise SWOT, né? É básico, ali Sim. tu tem lá 4 perguntinhas, mas aquilo é extremamente importante para a pessoa fazer no seu negócio, né? Realmente, realmente. Olha, tive uma aula aqui sobre inteligência emocional hoje, meu Deus, e até gratificante tá aprendendo isso e tá conseguindo também, esse é o objetivo do canal também, da Ação Talks, é trazer conhecimento para vocês aí, levar conhecimento para vocês que são empreendedores, são empresários, que gostariam de empreender, né? E eu quero fazer um desafio. Eu quero que tu me fale 3 livros que foram muito importantes ou que são muito importantes, tá? Nesse mundo de inteligência emocional nos negócios, né? Nos business, né? 3 livros. E gostaria que você desse uma dica sobre inteligência emocional para as pessoas utilizarem no dia a dia. Perfeito. Primeiro livro de liderança, eu indicaria o do próprio Dale Carnegie, falou aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que para mim é um livro, assim, clássico. Foi um livro que eu li na faculdade, o primeiro livro que eu li na faculdade, que me ajudou muito nesse ponto, e depois fui trabalhar na empresa também, que um orgulho muito grande, uma das melhores do mundo, né? Realmente. Um livro de produtividade, que é muito bacana, a gente falou o tema aqui de produtividade, gestão do tempo, é A Única Coisa, né? A Única Coisa. A Única Coisa. É um livro bem legal, que ele vai te ajudar, assim, o foco pode trazer resultados espetaculares. Ele fala o seguinte, que qual que é a tua única coisa que tu vai fazer que vai trazer o máximo de resultado na tua vida, ou até mesmo tornar o restante desnecessário. Então é um livro muito legal, que ele traz informações práticas, traz também artigos científicos, de onde é que saiu isso, né, daquela coisa dos 21 dias. Então ele quebra muita crença e coisas que eu estudava e aplicava, mas não sabia de onde tirar ali, eu consegui identificar muitas referências, né. E um terceiro livro de inteligência emocional, eu poderia citar, deixa eu lembrar aqui agora, eu vou citar um outro do Dale Carnegie, que é muito bom, que é o Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que é o livro vermelho, não sei se tu lembra. O vermelho eu lembro, li. Ele é muito li prático. Ele há muitos anos. Ele é muito prático, ele tem lá, eu digo, centenas de anos de sabedoria. Então é um livro prático, por mais que seja antigo, você tem que ler várias vezes, né? Várias vezes para te poder entender que existam vários momentos também na tua vida. Então, são 3 livros que eu recomendaria assim, né? E uma dica prática para trabalhar a inteligência emocional é começar a estudar mais a respeito da inteligência emocional. Ler um pouco mais sobre isso, fazer um curso, né? Isso acho que se você tem condições, vista em treinamento, se qualifique, né? Vai fazer uma formação em inteligência emocional, um curso como Tour da Mente. E terapia. Terapia é uma coisa, assim, fantástica. Eu faço a terapia, a análise há mais de 20 anos com meu professor da faculdade. Então, é o momento que eu tenho para conversar, bater um papo com alguém que está numa posição maior que a minha, que me analisa, que vê assim, Rangel, tu tá, né, pecando aqui. Não só como profissional, mas às vezes como pai, como marido, como cidadão, tu vai ver que tem sempre algo a melhorar, né? Então, a gente precisa passar por esse processo de análise, né? Se refletir para saber onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, que a vida é um eterno aprendizado, um eterno crescimento, né? Verdade. Rangel, mensagem final.
convido aqui todo mundo aqui a poder olhar um pouquinho mais para si como pessoa, né? Então, priorize você, não deixe você de lado. Se você priorizar você, cuidar da tua saúde, das pessoas que estão perto de você, tua família, os teus funcionários, você vai ser uma pessoa de sucesso, muito evoluída em todos os sentidos. Perfeito. Para vocês que querem conhecer um pouquinho mais do trabalho do Rangel, eu vou deixar no link abaixo aqui, no descritivo, o contato do Rangel, com o link do Instagram dele. Como ele falou que tem todas as anuâncias e os contatos deles aí. Doutor da Mente, já tô com vontade de fazer, preciso melhorar bastante coisa também. E tem algum problema na sua empresa com inteligência emocional? Chame o Rangel, que ele é especialista nisso. Eu sou suspeito a falar, né? Como eu falei, já ele foi um dos meus treinadores, já de muitos anos atrás, que fez um mindset em mim, mudou um pouquinho a chave. E gostaria de agradecer a tua presença aqui no Ação Talks, nesse episódio de lançamento do novo nome, antigo 300 Talks, agora Ação Talks, com a mesma pegada empreendedor e empreendedor espartanos, né? Com essa pegada aí de vontade, de empreendedorismo, querendo vivenciar o mundo dos negócios com gana, sabe? Mas com muita consciência também, né? Que o mundo dos negócios é complicado. Se tu não conseguir balançar, tu te perde, realmente. Tem que trabalhar muito então, aí a mente e o corpo, né? Para ficar forte, porque um atleta alta performance faz isso, né? Cuida do seu corpo, cuida da sua mente e se qualifica para, né, contar aí com tudo que precisa, né? Perfeito. Agradecer o convite aí mais uma vez, muito obrigado. Fico à disposição para os próximos eventos também, quando precisar aí de mim. Perfeito. Pessoal, Rangel Lima, tá? Psicólogo, na parte empresarial, o cara é 10. Tá acabando aqui mais um episódio do Ação Talks. Desculpa, gaguejadinha. Um abraço pra vocês. Até o próximo.